Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, é muito bom nesse tempo pascal celebrar a festa do evangelista São Marcos. Este evangelista que viveu intensamente o testemunho da fé, o testemunho do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado. Segundo a tradição, além daquilo que já foi dito no começo desta missa, que ele foi um filho espiritual de São Pedro e também companheiro de algumas missões apostólicas de São Paulo. Segundo a tradição, o cenáculo era lugar da residência da família de João Marcos, o evangelista cuja festa celebramos hoje. O cenáculo onde Jesus celebrou com os seus discípulos a última ceia. O cenáculo onde os discípulos, reunidos com a Virgem Maria, receberam no dia de Pentecostes o dom do Espírito Santo. Portanto, imaginemos, irmãos e irmãs, que linda formação cristã recebeu João Marcos. E por isso, ele se sentiu motivado, inspirado pelo Espírito Santo para presentear a cristandade, para presentear a igreja com um evangelho. O evangelho que nos transmite esta fé no Cristo, Filho de Deus Salvador, a fé em Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. No Evangelho de hoje, há pouco proclamado, São Marcos nos apresenta Jesus ressuscitado, que dá aos seus 11 apóstolos o envio missionário. A igreja fundada por Jesus, sobre a fé dos apóstolos, ela é missionária. E, portanto, nós, filhos e filhas da igreja, devemos também assumir a nossa parcela, a nossa contribuição em relação à ação missionária, à ação evangelizadora da igreja.
nós somos discípulos missionários de Jesus Cristo. E se verdadeiramente somos discípulos de Jesus, também iremos assumir a nossa contribuição em relação à missão da igreja. Por isso nós contamos com a intercessão de São Marcos e de tantos homens, de tantas mulheres que pelo mundo afora contribuem com a ação missionária, a ação evangelizadora da igreja. Jesus disse aos 11 discípulos: ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda a criatura. Que esse envio missionário possa tocar o coração de todos nós. Que realmente nos sintamos enviados na comunhão com a igreja, na comunhão com a comunidade daqueles que creem em Jesus como Filho de Deus Salvador. É nesta comunhão que nós somos chamados a assumir o envio missionário que Jesus dá aos seus discípulos e discípulas de todos os tempos. Ide pelo mundo inteiro. E aqui devemos todos nos perguntar: de que forma temos contribuído com a ação missionária, com a ação evangelizadora da igreja? A partir da nossa vida de família, a partir da nossa vida comunitária, da nossa participação na vida da igreja, no ambiente do nosso trabalho, dos nossos compromissos sociais. De que forma nós estamos contribuindo com o testemunho do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado? De que modo nós temos anunciado o Evangelho a partir também do testemunho de uma vida comprometida com o reino de Deus, uma vida comprometida com os ensinamentos de Jesus? É impressionante perceber no Evangelho que, ao dar o envio missionário aos seus discípulos, Jesus também confirmava o anúncio, a pregação, o testemunho do Evangelho com sinais, para deixar bem claro que onde atua um discípulo missionário de Cristo, ali atua Jesus, nosso Senhor, para fazer acontecer no coração das pessoas a vida de Deus, o reino de Deus, para alcançar o coração das pessoas com o dom da salvação. O dom da salvação que Jesus conquistou para nós em sua Páscoa de morte e ressurreição. E daí os sinais que confirmavam, os sinais que acompanhavam aqueles que pregavam a boa nova do Evangelho. Não pregavam coisas quaisquer, não pregavam as próprias ideias, mas pregavam o Evangelho, pregavam a boa nova de Cristo. Esta fidelidade ao Evangelho de Jesus, que nós também pedimos ao Senhor nesta Santa Missa, nesta santa celebração. Por fim, irmãos e irmãs, o apóstolo São Pedro, nesse trecho da sua primeira carta que nós ouvimos na primeira leitura, ele também nos dá algumas indicações, algumas orientações importantes para que nós possamos viver com entusiasmo, com autenticidade, a nossa missão, a nossa contribuição na ação missionária da igreja. Diz o apóstolo São Pedro, que foi, podemos dizer, um catequista do evangelista São Marcos. Caríssimos, revesti-vos todos de humildade, no relacionamento mútuo, porque Deus existe aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes.
Rebaixai-vos, pois, humildemente sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna Ele vos exalte. E continua São Pedro: lançai sobre Ele toda a vossa preocupação, pois é Ele, o Senhor, quem cuida de vós. Sede sóbrios e vigilantes. São orientações que devem também marcar a vida daqueles que querem verdadeiramente contribuir com a ação missionária, a ação evangelizadora da Igreja. Humildade, confiança na proteção divina, porque a poderosa mão de Deus, ela nos conduz, nos assiste e no seu tempo oportuno nos exaltará. Que nós coloquemos as nossas preocupações em Deus, as preocupações do nosso dia a dia, as aflições do nosso dia a dia, coloquemos nas mãos de Deus. Se formos humildes no testemunho do Evangelho, se formos humildes na contribuição da ação missionária da Igreja, Deus, no momento oportuno, nos exaltará, como exaltou o seu servo, o evangelista São Marcos. Irmãos e irmãs, celebremos essa Eucaristia, pedindo a nosso Senhor também que nos dê uma profunda paixão pela Palavra de Deus, uma profunda paixão pelos Evangelhos que nós temos nas Sagradas Escrituras, e que essa paixão seja testemunhada, seja demonstrada em nossa contribuição no dia a dia, com a ação missionária, com a ação evangelizadora, com o anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.